Boa tarde, tudo bom? Bruno Pinheiro aqui, falando aqui do Resiliente Summit, esse congresso que nós criamos, esse movimento que nós criamos aí semana passada para ajudar você encontrar algumas saídas frente a toda essa crise que estamos passando, que infelizmente estamos apenas começando. Só um segundo. Para ajudar você. Vicente, eu ia pedir para você abaixar um pouquinho o som do computador aí, porque senão ele dá um eco. Espera aí, só um segundo. Olá, olá. Aí. Estão escutando normalmente? Estão escutando eu? Estão escutando o Vicente? Bom, ótimo. Estou escutando aqui você também. Então, só antes de apresentar o Vicente para vocês entenderem quem é esse grande amigo e também ele está por trás aí de um projeto que a grande maioria de vocês já conhecem. Esse projeto ele faz parte aí de um programa nosso que a gente desenvolveu e a gente todos os dias a gente está fazendo 3 lives para ajudar vocês aí saírem desta crise que nós estamos entrando. A gente dividiu dentro desse projeto algumas maratonas, tá? Onde semana passada a gente falou sobre educação, a gente falou sobre home office. Essa semana, na parte da manhã, a gente vai focar em finanças, a parte da tarde, marketing, e na parte de noite a gente traz os empreendedores aí para abrir um pouco mais a nossa cabeça, que é o que eu chamo de Maratona Resilientes. E hoje eu convidei aqui Vicente, ele é fundador do site Razões para Acreditar, e eu queria primeiro agradecer aí, Vicente, seja muito bem-vindo. A gente está passando aí pelo Instagram, pelo YouTube. Depois, todas essas aulas, a gente está deixando tudo gravado numa área de membros para você. Tudo bem, Vicente? Olá, olá, tudo bem? Boa tarde. Ainda bem que o sol passou um pouquinho agora. Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui trabalhando, acho que mais do que nunca, né? Acho que mais do que o normal, para levar muito mais informação para as pessoas, levar as coisas boas que têm acontecido nesse período tão conturbado, e a gente está mega feliz de conseguir, de alguma forma, contribuir para as pessoas com informações, com notícias úteis para todo mundo, porque é o que a gente está precisando nesse momento, né? Vicente, eu queria que você explicasse um pouquinho primeiro o que é o Razões para Acreditar, para quem não conhece. Claro, claro. O Razões começou como um blog, né, em 2012, e acho que hoje em dia é mais um movimento, né, uma grande força que envolve uma série de pessoas e um time bem grande focado para levar notícias boas, né, para levar coisas boas. E ao longo do tempo a gente começou a... Olha, deixa eu só sair um pouco do sol, porque tá uma... É que eu tô aqui fora, isolado, aqui no confinamento da minha varanda. Em 2012 a gente começou a falar de coisas boas, e num momento em que não se falava nem um pouco sobre isso, né? Pelo contrário, a grande mídia ainda era muito focada em coisas ruins, na verdade ainda é, e a gente foi na maré contra isso tudo e fomos levando coisas boas, informações boas. Então esse foi o nosso foco, que começou de uma forma muito despretensiosa, de uma forma muito simples, que era isso, né? De inspirar as pessoas a partir de pequenos gestos. E aí, com o tempo, a você crescendo, virou um negócio, virou uma plataforma. Hoje em dia é uma plataforma de crowdfunding também, uma Voa, e mais outras coisas que a gente tem pensado mais para frente. Legal. E o que você acredita? Hoje me fala um pouquinho em números sobre o Razões, só para quem está assistindo a gente. Tá, olha, a gente tem mensalmente, Bruno, quase 5 milhões de acessos mensais no site, né? A gente tem o site em si. A gente tem no Facebook 1 milhão de seguidores, e no Instagram a gente está com uma crescente extremamente acelerada de seguidores. Então a gente está chegou já a 1 milhão e 900. Então provavelmente esse mês ainda a gente chega em 2 milhões. Isso muito rápido, só para você ter uma ideia, a gente ganhou pelo menos uns 100 mil seguidores semana passada. Muita gente procurando informações boas, acho que está todo mundo um pouco
saturado de tantas coisas ruins. Então, é interessante que nesses momentos onde acontecem algumas tragédias, algumas coisas ruins, a gente acaba ganhando muitos acessos e muitos seguidores, porque as pessoas realmente ficam de saco cheio de só ver coisas ruins, né? Sem ver nada muito que ajude a levar o dia a dia. E você tem uma ideia, semanalmente, pessoas que passam pelo nosso Instagram são 6 milhões de pessoas, e a quantidade de vezes que os nossos posts aparecem para as pessoas está chegando em 60 milhões semanal. Legal. E o que você acredita aí, para quem está querendo começar, quais são os elementos que você acredita que o Razões tem que faz ele estar crescendo tanto e tendo bastante sucesso aí nos últimos meses ou nos últimos... Faz quanto tempo que o Razões existe? 2012, vai fazer 8 anos de empresa, mas de empresa funcionando full time, tem uns 4 anos, mais ou menos. Tá. E quais são os elementos aí que você acredita que foram importantes para o Razões chegar agora onde ele está? Bruno, umas coisas que a gente sempre tem em mente, a gente começou a tentar entender, né, o que fazia um pouco desse sucesso. Eu acho que o principal deles é ser útil para as pessoas, né? Útil no sentido de levar informações relevantes, mas também apontar soluções. Então, a gente não é um veículo igual o G1, por exemplo. A gente sempre fala, a gente não é um G1 do bem. A gente é muito mais do que isso. Então, a gente leva informação, mas a gente leva forma das pessoas ajudarem também. Então, acho que isso a partir do momento que a gente se apropriou disso, que já era muito a nossa cara, de fazer campanhas, por exemplo, foi quando a gente começou a virar essa chavinha e ser ainda mais conhecido, né? Então, a gente não só conta as histórias, mas a gente tem ajudado a fazer essas histórias, financeiramente falando, inclusive. Então, eu acho que isso foi a grande sacada. Eu acho a gente ser útil para as pessoas fez a gente ser bastante procurado, inclusive pelas marcas que, nesse momento, querem ser útil para os consumidores. Me fala uma coisa, você acredita que as histórias, a forma que você conta as histórias no Razões, ela serve para uma empresa, ou pelo menos o método que vocês utilizam, os parâmetros, serve para uma empresa também começar a contar a história dela para os seus clientes ou do universo delas, ou você acha que não faz sentido? Razões tem um jeito único e as empresas não conseguem muito adaptar? Pelo contrário, Bruno, pelo contrário, a gente está no Instagram, então, vamos ser bem sincero, a gente quer ver pessoas. Sim. A gente não quer ver uma marca. Eu não estou interessado em saber no Instagram o que uma marca de eletrodoméstico está postando. Sinceramente, eu não estou. Então, as pessoas estão interessadas por pessoas. Então, independente de ser uma conta no Instagram de empresa, as pessoas precisam lembrar que as pessoas querem ver gente. Então, a marca, a conta do Instagram dessa empresa tem que mostrar gente. Mais do que produto, mais do que vender. Porque a forma principalmente do Instagram, é de relacionamento. Você não está se relacionando com o seu consumidor só tacando o produto para ele comprar. Isso não é relação. Então, a partir do momento em que você coloca conteúdos de pessoas, né, você sendo útil, então, se é uma marca, sei lá, de eletrodoméstico, você bota alguém, uma pessoa física, falando sobre a mudança que está acontecendo na casa dela, do quarto, a mudança que está acontecendo na sala, é isso que faz a gente se interessar, no final das contas. Não é tanto mais sobre os atributos físicos do produto. Isso a gente tem no site, a gente pode procurar a hora que a gente quiser. A gente quer saber nas redes sociais é de se relacionar. E se as marcas não fazem isso, é muito mais difícil dela chegar nas pessoas. Então, ela vai ter que pagar mais para anúncio, porque a relação que ela tem com as pessoas é outra. Tudo muda. Então, independente do segmento que você esteja, use um Instagram de forma pessoal. É isso que a gente quer. E quando vocês vão começar a contar uma história, quais são os elementos de uma boa história? Pois é, isso é muito doido. A gente tem uma coisa aqui, papai? Tem uma coisa aqui? Olha lá, então,
infantil. A gente tem algumas suspeitas, assim, do que algum... Olha, papai tem sim. Tem que chama a atenção das pessoas. A gente sempre fala que é sempre, pelo menos no nosso caso, sempre quando alguém faz algo, alguma atitude, alguma ação, é aí o momento que a gente vira uma notícia para a gente. Então, está cheio de histórias aqui sobre o que está acontecendo na pandemia e tudo mais. Vira uma notícia para a gente quando alguém resolve se mexer, no sentido de, sei lá, um empresário que a fábrica dele estava parada porque está tudo fechado, mas ele quer disponibilizar o espaço fabril dele para construir máscaras de segurança para quem precisa, para quem está trabalhando na pandemia. Isso é uma notícia para a gente. A partir do momento que alguém resolve se mexer e fazer algo, isso para a gente é a notícia. Independente se é algo de fazer uma arrecadação de 5 milhões até alguém que está simplesmente mandando recadinhos de coisa boa para o vizinho debaixo da porta. É muito mais a ação do que o tamanho dela. A partir do momento que tem isso, aí, meu filho, vai embora, a gente conta. Nesses últimos tempos aí, tem algumas histórias que vocês acham que não vão explodir e de repente explode? Ou sempre quando vocês lançam uma história, vocês já têm mais ou menos um cheiro do que vai acontecer? Então, acho que você deve passar por isso também. A gente acha que algumas histórias que a gente vai publicar, por uma série de motivos, a gente sempre acha que tem alguns elementos que vão dar certo. Mas a gente está falando de rede social, que é tudo imprevisível. Então, às vezes, a gente publica alguma coisa, não acontece nada. Não tem repercussão nenhuma, e a gente fala, gente, tem tudo que a gente sabe que vai dar certo numa história e não deu. Então, às vezes, acontece isso. Obviamente, tem algumas que a gente sabe que vão dar certo. Então, sei lá, uma história de uma senhora que está ela lá no Maranhão, no interior do Maranhão, costurando ela própria máscaras para ajudar pessoas que estão precisando. Isso aí eu não tenho dúvida que ia explodir, porque é uma coisa muito simples de alguém que pode fazer. Mas outras a gente acha que vai ser um estouro e não vai. Também não sei exatamente o motivo. Então, por exemplo, ontem a gente publicou várias coisas que algumas eu achava que ia dar certo, outras não deram tanto. Então, desde de um casal brincando na varanda, no sabão, para poder passar o tempo, isso explodiu. Eu nem achava que fosse dar tão certo. Então, depende muito, Bruno. Acho que depende do momento, depende do time. Às vezes, uma notícia que a gente está dando hoje pode ser que não dê certo, mas daqui uma semana ela exploda. Então, é tudo muito imprevisível. Às vezes, novamente, às vezes a gente acha que vai dar super certo e não vai. É muito mais do momento, do time que estão acontecendo as coisas. Então, a gente aprende todo dia. Várias coisas que a gente faz, às vezes dá certo, às vezes não dá, a gente vai aprendendo o tempo inteiro. Então, às vezes a gente coloca um título no vídeo, isso dá muito certo. Quase sempre dá tudo certo, às vezes não dá. Mas, no geral, colocar um título com fundo branco, não sei qual é essa coisa do fundo branco, dá muito certo. Que talvez fica parecendo mais improvisado, fica parecendo mais caseiro. Quanto mais caseiro, inclusive, melhor, viu? Isso para todo mundo que está vendo aí. Quanto mais tosco, mais dá certo. Uma coisa que, assim, você fala, eu sempre falo para muita gente, rede social, ninguém entra para ver marca, vê para ver pessoas. Rede social é para ver pessoas. E muitas vezes, quando a gente faz uma arte, algo fica muito bonito. Mas, às vezes, quando você faz, o que você falou é verdade. Quando, às vezes, eu pego um print do próprio Stories com uma pergunta ou com alguma mensagem do próprio Stories que é bem caseiro, ele acaba viralizando muito mais, porque as pessoas acabam... elas param para prestar atenção no que já é comum dentro daquela rede. Você acaba deixando muito lindo, muito bonito, acaba aparecendo propaganda, né? E ninguém quer ser impactado. Para as empresas que estão nos acompanhando aqui, o que você diria para essas pessoas, para elas aumentarem o engajamento aí em suas redes sociais? Ou como elas podem fazer para
divulgar o negócio delas agora na internet? Porque agora não tem saída, né? Sim. Eu acho que, Quer dizer, tem novamente, saída. voltar para o básico, que é ser útil. A gente, nesse momento, não quer saber de comprar sapato. Ninguém quer saber disso. As pessoas querem saber o que essa marca, o que a empresa está fazendo para ajudar nessa história, né? Então, por exemplo, a gente recebeu agora há pouco no meu WhatsApp uma marca falando que quer distribuir sorvetes numa comunidade em vulnerabilidade que está precisando, está passando fome e tal. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, por que vocês vão dar sorvete para quem está passando fome? Foi uma merda. Ah, desculpa. Então, eu fiquei muito, muito impactado, sabe? Tipo, pensem um pouco, pega uma parte da renda do produto de vocês, destina para algum projeto que está precisando, leva informação útil para as pessoas, mas não estou falando de lave a mão, não sei o que, essa que todo mundo já sabe. Eu estou falando de informações que consiga ligar a sua empresa. Então, se você tem um produto, disponibiliza ele mais barato, um infoproduto, disponibiliza ele mais barato. Nesse momento, as pessoas vão valorizar demais isso. Se você tem um produto físico, tenta diminuir o valor da entrega ou simplesmente procura projetos que estão precisando de ajuda, destina uma parte da tua renda para isso. Não tenha dúvida que as pessoas vão olhar para a sua marca, a sua empresa de uma forma muito melhor. E não tentar só vender o produto pelo produto, porque esse não é o momento. Para a gente nunca foi, né? Então a gente no Razões nunca mostrou um produto por mostrar, sempre que tinha que ter um viés social ou de distribuir alguma parte da renda para algum projeto. Então acho que essa postura tem que ser mais do que nunca para todo mundo. Porque, novamente, não tem contexto ficar tentando enfiar produto nas pessoas, sendo que elas não estão querendo e não vão querer durante um bom tempo. Então, associar esses projetos e produtos a causas, eu acho que vai ser um grande caminho. Uma coisa que eu tenho batido bastante aqui nas lives é o seguinte. Opa, tá me escutando? Tá. Uma coisa que eu tenho batido nas lives aqui é o seguinte. O seu produto ou serviço, ele resolve um problema na vida das pessoas. Talvez esse problema, neste momento, já não seja mais um problema, porque as pessoas elas estão com muita incerteza e meio que no modo de sobrevivência, estocando comida, pensando em cortar custos e etc. E talvez o cortar cabelo, comprar um tênis, o reformar, o viajar, o comer fora, não são mais problemas e nem tantas necessidades nesse momento, porque a necessidade maior aqui é se manter. Muitos estão com esse pensamento, como eu vou me manter nesse momento? Então, com certeza, as empresas elas terão que reinventar totalmente o discurso delas para continuar no mercado. Agora, no seu ponto de vista, porque você tem ali o lado, a gente tem um lado lá, existe o capitalista, e daí vocês que estão mais próximo da sociedade, querendo ajudar as pessoas. E muitas empresas me perguntam, mas Bruno, se a gente não vai vender, a gente faz o quê? O que você tem a dizer para esses? Essa é a pergunta que muitos estão fazendo agora na cabeça deles. Claro. Só para lembrar que a gente também é uma empresa, viu? A gente também precisa de grana, a gente também precisa se manter. Então, no nosso caso, né, a gente está, pelo tipo de projeto, pelo tipo de produto que a gente tem, que é falar de notícias boas, de coisas boas, a gente, por incrível que pareça, está sendo mais procurado para as marcas do que nunca. Então, a gente tem várias coisas em andamento com algumas marcas que estão nesse processo. Para as que precisam vender produtos físicos, novamente, eu acho que é o momento de ser útil. Então, se você tem uma loja que precisa de funcionários presenciais, tenta, igual, por exemplo, acho que a Magazine Luiza está fazendo isso, os vendedores estão todos vendendo online, no WhatsApp, em casa, a partir do site. Então, eles estão pensando em soluções em que as pessoas não precisem ficar em casa ou ficar no trabalho para conseguir vender, por exemplo. Então, eu acho que nesse momento as pessoas só vão se movimentar para as coisas básicas. Então, quem trabalha com produtos que sejam de bens de consumo, que são produtos mais voláteis,
vai ter que se reinventar, vai ter que pensar em que o produto vai ter que ser atrelado a algum projeto, vai ter que beneficiar algum projeto, porque senão não faz sentido, as pessoas não vão ver, os algoritmos do Facebook, do Instagram, de qualquer outra rede não vão mostrar, todo mundo só quer ver coisas relacionadas a isso. E eu acho que é o momento, né? Já que as marcas precisam se reinventar, a gente vem falando isso há anos. Talvez esse momento seja o checkpoint, assim, ou você se reinventa, ou você não vai ser relevante. Então, se o produto não é atrelado a uma causa, não tem problema não ser, mesmo, mas pense em como você pode ajudar alguns projetos com a venda do seu produto. Então, eu acho que é muito mais interessante falar com, por exemplo, um asilo que está próximo ao seu trabalho, ao seu comércio, pergunta o que eles estão precisando. De repente, eles estão precisando de um valor para comprar de cesta básica. Eles falam, gente, parte da venda do meu produto vai ser para ajudar o asilo tal, tal, tal. Quanto mais nominal, quanto mais a pessoa souber exatamente para onde vai parte da venda desse produto, mais eficiente é. Então, quanto mais as pessoas visualizam para onde vai parar a parte da renda desse produto, mais elas vão querer comprar. Então, acho que mais que nunca, se já era um discurso que a gente já falava para todo momento, de que as marcas precisam criar causas, eu acho que esse é o momento que elas têm que, elas são obrigadas a, porque senão elas não vão ser relevantes para as pessoas. E que nem muitas empresas nesse momento, elas não vão poder, não terão como exercer a sua profissão, porque vai ser imposto, eu acredito, ou já está sendo imposto, que ninguém pode sair para rua. Então, esse é o momento. Eu acredito que a sua empresa ela não precisa ficar parada e a única forma dela não ficar parada é começar a se comunicar nas redes sociais. E quando eu falo começar a se comunicar, não é politicamente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso país ele está vivendo um momento político onde as emoções estão muito à flor da pele. Então, às vezes eu faço aqui alguns comentários e quando eu faço comentários você tem que estar preparado porque eu evito ao máximo, porque quando você coloca, vixe, as pessoas se matam praticamente nos comentários. Mas é bom você criar uma iniciativa ou você se associar a alguma iniciativa já existente. As empresas que estão pensando se associar ou criar, quais sugestões que vocês dão para esses empresários, Vicente? Como procurar? Quem procurar? Que nem uma pergunta que fizeram aqui, que está associada a essa pergunta. Como funciona a checagem dessas histórias do interior? Se já aconteceu de vocês se arrependerem ou apagarem alguma notícia? Tá, eu vou responder primeiro essa última aí que você fez. Sobre notícias, a gente checa tudo, obviamente, mas tem coisas que passam por conta da velocidade que a gente está fazendo. Então, a gente já teve histórias que a gente apagou porque não era 100% verdade, não era exatamente o que a gente tinha aferido, então vai acontecer, não tem jeito. Das vaquinhas, não. Nunca acontece porque a gente faz a checagem 100 vezes mais e a gente tem todo um trabalho de documentos e tal. Isso com as vaquinhas não acontece. Mas das histórias, sim, já aconteceu e vai acontecer. Faz parte, a gente pede desculpa e segue a vida. Então, não tem muito... Ai, caiu aqui, desculpa. Alguém me ligou aqui, gente, desculpa. Peraí. Voltei? Para você, Instagram ali. Voltei. Voltou. Alguém me ligou, me desculpa. E como as empresas querem encontrar um projeto para se associar? Aqui, gente. Deixa eu tirar. Voltei. Voltou. Tá. Então, tem algumas formas, tem algumas ideias que as pessoas estão fazendo e eu acho que isso é o legal se tem um lado positivo nisso, é sobre as pessoas se reinventarem. Então, tem algumas plataformas que a gente já está disponibilizando no Razões, que você pode cadastrar sua empresa para as pessoas poderem demandar delas, as pequenas empresas. Então, acho que não vou lembrar o nome. Tem o Compre do Pequeno, tem vários movimentos que estão acontecendo justamente para valorizar
o pequeno empresário. Então, desde o próprio iFood também, por exemplo, está com uma área própria dentro do aplicativo, só para você pedir em restaurantes locais, que de alguma forma já ajuda, né, para que eles consigam ter as demandas. E está saindo muitas plataformas de pessoas ligando outras que precisam vender ou ligando outros que precisam se ajudar. Por exemplo, semana passada viralizou uma série de cards feirantes para que as pessoas pedissem frutas e verduras por feirantes. E foi uma loucura. Basicamente, só esse compartilhamento pelo WhatsApp e pelo Instagram. Um colega meu falou que tentou pedir deles as verduras. Eles falaram, olha, eu não estou dando conta de tanto pedido. Então, acho que é o momento de se reinventar, né? De pensar em formas, justamente usando a tecnologia mais do que nunca. Né? Se ela já era uma ditatorial, no sentido de ou você tem uma empresa no digital ou você não existe, agora mais do que nunca. Né? Então, acho que está bem claro que o digital já era necessário, agora é primordial. Né? Então, se você não está no digital, você simplesmente não existe. Exatamente. E Vicente, a gente vai aí entrando para a reta final e eu queria que você desse mais umas instruções aí para a empresa que está pensando. Então, pensando no universo da empresa que está sem muito o que fazer, daí é bom a gente encontrar algum projeto para a gente se associar. Qual é a melhor forma de divulgar isso daí? Como que essas empresas divulgam isso em suas redes sociais? Certo. A partir do momento que ela consegue fechar uma parceria com alguma ONG, algum projeto que está lá na ponta fazendo o que tem que fazer, pede fotos, informações da instituição para que isso possa ser divulgado. E quando for postar, posta totalmente alinhado e só fala da ação em si, do projeto em si que você está se atrelando e não tenta, nas entrelinhas, vender o produto. Porque as pessoas vão achar, com razão, que é oportunismo. Então, publica, fala da iniciativa, da ONG, do projeto, fala do que tem que ser. A venda do seu produto vai ser a consequência disso. Não fica tentando enfiar a venda onde não tem, onde não precisa. Então, divulga da ação, as pessoas já vão estar na tua página, se elas forem querer comprar, elas vão procurar no link da bio, elas vão procurar no site, vão procurar em qualquer lugar. Mas divulga sobre a ação, não fica falando tanto, tentando vender o produto, porque não é o momento. Então, fala do projeto nas redes, fala que você se associou ao projeto, fala que a parte da venda vai ser para o projeto e tá ótimo. Não fica tentando enfiar a cor do produto no post que não cabe, não tem cabimento. Eu acho que é discernimento, né? Eu acho que tentar ter discernimento, acho que é a melhor das alternativas, porque as pessoas realmente não estão engolindo oportunismo. Eu participei de um movimento bem legal, criação. Já é o terceiro movimento que eu crio. O primeiro foi Resilientes, depois um outro com uma grande marca, e daí eles passaram o primeiro briefing para a agência, e a agência trouxe para a gente discutir a primeira cara da ação, e a cara da ação tinha lá o CEO, o logo da marca e etc. Enfim, foi o primeiro, e daí eu lembro que uma pessoa muito sensata disse, olha, agora não é o momento de estar a empresa, não é o momento de estar o CEO, porque esse movimento não é dele, e sim deles que vão receber. Então, a sua empresa ela tem que ser praticamente o último plano. É interessante, sim, você criar uma comunicação, é interessante você, se tiver um movimento que você consiga, eu acho que criar um movimento é interessante, por exemplo, Resilientes, Eu Faço o Brasil Crescer, daí tem o Davi que criou, se eu não me engano, Ajude, o Prefira o Pequeno. É isso. E se você consegue associar o seu projeto a um movimento que faz sentido para a sua cidade, por exemplo, que a sua cidade tem um bairro que está sofrendo muito. Então, cria o que eu chamo um movimento, Ajude o Bairro X, ou uma outra marca que eu gostei bastante, que fez um movimento, que foi a Aramis,
eles fizeram Vestindo Heróis. Eles tinham lá, eles estão ali vendo isso acontecer. O que a gente pode fazer? Bom, o que a gente tem é roupa. Daí eles viram que vai ter toda essa movimentação aqui em São Paulo do Hospital das Clínicas, que vai ser uma loucura. E eles vão doar todas as peças brancas para as pessoas que vão trabalhar lá para ajudar na loucura que vai ser, porque não vai ter como. Tem muitos médicos ou enfermeiros ou faxineiros que vão acabar virando 24 horas. Eles fizeram o movimento Vestindo Heróis. Pessoal, você que está assistindo a gente aqui, só para fortalecer que a gente está com todas as aulas gravadas numa área de membros. A gente vai enviar para vocês aí na parte da manhã o link para vocês acessarem. E eu quero pedir uma coisa aí para vocês acessarem o endereço assim que terminar, biacademy.com.br/compartilhe, tá? biacademy.com.br/compartilhe, vai aparecer uma mensagem no WhatsApp. Vamos compartilhar notícia boa, compartilhe esse movimento aí que é o nosso, do Congresso Resilientes, com seus amigos, seus grupos, em vez de ficar só comentando as notícias ruins, vamos também espalhar notícias boas. E também eu convido vocês para seguirem lá o Vicente, o site do Razões, que é bem interessante. Vicente, muito obrigado pelo seu tempo, um grande abraço e a gente se vê aí em breve. Obrigado, Bruno. Eu convido também todo mundo a acessar. A gente está com vários conteúdos bastante úteis para as pessoas. E parabéns também, é isso. Tem que fazer conteúdos úteis para as pessoas, para que elas sintam que a tua empresa está fazendo parte de um movimento útil, de um movimento relevante. E é isso que a gente quer nesse momento. Então, parabéns também. Fechado. Um abraço. Valeu!